Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, vou mostrar o manejo aqui na granja. Essa semana foi muito trabalhosa, tiveram alguns problemas de saúde com as aves. Vou mostrar principalmente o tratamento da coccidiose, uma doença grave, né, que precisa ser tratada com emergência. E também vou mostrar a separação de algumas aves, machos e fêmeas, e tirar algumas dúvidas sobre os produtos que utilizo aqui na criação, beleza? Desde já quero mandar um abraço para Cristiano de Oliveira, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Um abraço também para o Lucas, de Itacoatiara. E um abraço também para Meris Pondé. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Então vamos ao vídeo. Então, nessa semana eu me deparei com uma doença grave aqui nesse plantel de pintinhos GSB. Notei sangue nas fezes das aves, o que é mais provável que seja coccidiose. É uma doença perigosa, matadeira, então você tem que agir rápido, né? Utilizei o que tinha aqui. Eu coloquei o Trisulfin na ração delas. O Trisulfin não é indicado exatamente para a coccidiose, mas ele trata problemas no trato digestivo da ave, né? Depois fui em busca dos remédios que realmente servem para tratar essa doença. O Averex e a sulfamicina. A sulfamicina é um remédio mais caro, porém é mais eficiente. E utilizo alguns produtos que auxiliam no tratamento. O enxofre é muito bom. Ele fortalece o sistema imunológico das aves, auxilia na digestão, né? O enxofre participa da produção de enzimas digestivas, ele combate micro-organismos como fungos e bactérias e acelera a cicatrização. Mas é importante ressaltar que deve ser servido às aves, na ração principalmente, na quantidade adequada. Para o tratamento da coccidiose, normalmente se utiliza 20 gramas no máximo de enxofre por quilo de ração. Isso para um tratamento aí de uma semana. Você não pode colocar enxofre demais, pode causar intoxicação das aves. Você pode utilizar também o bicarbonato de sódio, colocar na água, vai deixar o sistema digestivo da ave aí alcalino, auxilia bastante no tratamento das doenças. O bicarbonato você pode utilizar uma colher de chá para 1 litro de água. Bom, depois que iniciei o tratamento, as fezes com sangue já não apareceram mais. Assim, a coccidiose em aves é causada por parasitas protozoários do gênero Eimeria. Esses parasitas se instalam no intestino das aves, causando lesões e prejudicando a absorção de nutrientes. Então, os medicamentos à base de sulfas, eles ajudam a combater essa doença. Por isso, o Trisulfin é adequado para o tratamento. E a coccidiose ela se espalha de que forma? A principal forma de transmissão é através da ingestão de ovos dos parasitas, que normalmente ficam presentes nas fezes das aves infectadas. O que pode ter trazido essa doença para cá? Os pássaros, os pardais principalmente, eles trazem muitas doenças para a criação. E uma criação caipira é muito difícil você ficar livre dessas aves, dos pássaros. Outras medidas que devem ser tomadas ainda é a limpeza da cama dos frangos, né? Retirar toda a cama, higienizar o local, colocar uma nova cama e continuar com as aves. Ainda não fiz isso por quê? Porque não ia adiantar nada se eu trocasse a cama e continuasse com as aves defecando sangue, né? A doença ia continuar presente. Então é bom esperar uma melhora significativa das aves, depois você faz isso. Limpeza e higienização da baia. Como falei no início, é importante agir rápido, porque essa doença ela debilita a ave muito rápido. Quando notei que as fezes estavam com sangue, já recebi umas 3 ou 4 aves
bem tristes. Resolvi separar os machos e as fêmeas dessa baia. Isso é muito bom para o desenvolvimento de ambos, né? Principalmente das fêmeas, porque os machos eles impedem que elas se alimentem direito, né? São mais fortes, eles mandam no ambiente. Então é essencial que você separe machos e fêmeas. Normalmente eu separo nessa idade, com 2 para 3 meses. Mas você pode fazer isso antes. Acho que quanto antes, melhor. Porém, tem a questão de você observar quem é macho e quem é fêmea, né? Para algumas raças é bem difícil determinar machos e fêmeas. Mas nem foi esse o caso aqui. É que eu precisava fazer melhorias numa baia aqui atrás do galinheiro para poder separar eles. De vez em quando aparece gente perguntando que produto é esse que passa nas paredes do galinheiro, que jogo na cama dos frangos. E olha só, essa é a cal hidratada, um produto muito utilizado na indústria avícola e que tem muitos benefícios. A cal hidratada, ela aumenta o pH da cama de frango, criando um ambiente menos propício para o crescimento de bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde das aves. Também reduz a umidade da cama, controla o odor, né? A amônia, que é responsável pelo odor forte no galinheiro, que essa amônia é neutralizada pela cal e aí reduz significativamente o mau cheiro. E, é claro, melhora a qualidade do ar com a redução da amônia, né? Que a amônia é o gás causado pela degradação das fezes pelas bactérias. Então isso tudo vai ajudar bastante as aves, né? Para reduzir estresse, as aves vão ter uma melhor conversão alimentar, então reduz a incidência de doenças. É claro, você deve utilizar a cal na quantidade certa, né? E periodicamente. Quando a cama está muito suja, se você não puder trocar, você aplica a cal, que vai ajudar bastante. Então vejam que com simples ajustes o ambiente fica muito mais agradável e, óbvio, vai contribuir bastante para a saúde das aves. Se você pintar as paredes com cal, além de deixar o ambiente mais agradável, mais claro, vai afugentar os ectoparasitas, que eles odeiam claridade, né? As pichilingas, por exemplo. Coloquei mais um bebedouro tipo nipple nesta baia, então ficou belezinha, né? Aqui tem um poleiro que se estende para o lado de fora. As fezes das aves só caem para o lado de fora. Dá para preservar a cama por mais tempo. E aqui estão os franguinhos. Vejam só. Esses têm barbelas e cristas bem grandes, desenvolvidas, né? Para a idade deles. Que mostra que são machos. Eu acredito que são todos machos. E vocês aí que estão assistindo, digam aí se vocês acham que tem alguma fêmea nesse meio.
Agora, uma coisa que chama a atenção é a diferença nos tamanhos. Esses mestiços de New Hampshire com balão são enormes. Todos esses aqui já estão disponíveis para a venda. Eu não vou ficar com nenhum deles. E aqui ficaram as fêmeas. Vejam que o comportamento delas é totalmente diferente. São medrosas. Rapaz, o calor segue intenso aqui. No começo da semana teve preparação de chuva, né? Tiveram algumas previsões aí favoráveis, mas não choveu nada aqui. Choveu um pouco na região. Chuva muito isolada, então a seca continua brava aqui. Sigo servindo a ração úmida para as galinhas, né? Desse jeito elas estão gostando mais. E quanto aos bebedouros tipo nipple, eu estou gostando bastante. As aves já aprenderam a beber, a maioria delas. Já não estão derramando água como antes. E a tendência é que eu instale mais bebedouros para ficar mais confortável para elas. Aqui na Baía das Franguinhas também troquei a cama, coloquei areia, mas como já está bem cheio de penas, né? Estão numa fase aí de mudança de penas. Já estão formando a plumagem adulta, né? Aqui os irmãos delas, eu pretendo ficar somente com 3 aí, provavelmente 2 Plymouths e esse de pescoço pelado, o restante é venda. E este branco, Plymouth Rock branco, voltou a andar, mas ficou com problema nas pernas. De vez em quando está se arrastando. Vai ter que ser descartado, né? Aves problemáticas assim dão muito trabalho. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!